Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá! Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, uma igreja cristã reformada, em parceria com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor Jailton. Que coisa boa estarmos juntos aqui neste programa que tem sido uma bênção, para o povo capixaba. E a nossa esperança é que o programa de hoje possa abençoar muito você que está aí nos assistindo. E o tema de hoje é um tema muito empolgante, viu? Vale a pena você ficar aí para participar com a gente. Antes de anunciar o tema do programa, nós queremos que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Voltamos em seguida, como disse o reverendo Hernandes, com um tema empolgante e atual. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita, Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O programa de hoje, como eu disse, tem um tema empolgante e atual. Não tenha inveja da prosperidade dos corruptos. Nosso país vive um momento muito particular com essa questão da corrupção. E aí a pergunta, reverendo Hernandes, que eu gostaria de usar para abrir o programa de hoje é a seguinte: um cristão, uma pessoa temente a Deus, ela pode chegar a uma situação de ter inveja da prosperidade ou da boa vida de um corrupto? Pastor, a pergunta é complexa e emblemática, porque não deveria, mas pode. O Salmo 73, que foi escrito por Asaf, retrata esse drama. Asaf era um homem de Deus, era um servo de Deus, mas vivia uma vida muito regrada, financeiramente falando. Ele passava por momentos difíceis, por muitas provas na vida. E para um observador desatento, que só olha a casca, o verniz, as aparências, olhando para Asaf, um servo de Deus, e olhando para o ímpio, vida boa, saúde boa, prosperidade, riqueza, esse camarada aqui não leva Deus a sério, desanda a boca para falar de todo mundo, fala contra Deus, e todo dia o dinheiro dele só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. E esse aqui, servo de Deus, passando uma magrela. De repente, esse servo de Deus aqui olha para a vida do ímpio e diz: que é isso? Que cara lá está com a vida melhor que a minha. E esse aqui, servo de Deus, olha para esse ímpio aqui e diz: eu estou com inveja dele. E ele relata que ele quase resvalou os pés por causa disso. Porque numa breve e superficial comparação, parecia que o corrupto está em vantagem. Mora em mansão, tem jatinho particular, tem iates caros, faz viagens maravilhosas, come nos mais caros e requintados restaurantes, tem tudo de mão beijada, não precisa trabalhar para ganhar fortunas, numa canetada só, numa jogada só, ele resolve a vida financeira dele. Então, aparentemente,
Esse servo de Deus aqui está olhando e diz, puxa vida, olha que vidão que tem. E eu aqui, passando essas lutas todas. É muito perigoso, de fato, nutrir no coração uma ponta de inveja dos corruptos. Pastor Hernandes, o telespectador que nos assiste pode, nesse momento, encontrar-se confuso com uma fala que o senhor proferiu aqui. Porque é corrente no cenário evangélico nacional a fala, a ideia de que o cristão só prospera, de que o cristão, cada dia, ele enriquece mais. Antes ele morava numa casa de 2 quartos, agora, porque se tornou cristão, vai para um triplex. Antes ele não tinha um carro, agora tem vários carros. E o senhor está dizendo, falou, que o servo de Deus pode atravessar momentos difíceis, inclusive na área financeira. Como é isso? Pastor Jailton, é muito importante o senhor fazer essa pergunta para a gente esclarecer 2 pontos. Primeiro é o seguinte, quando uma pessoa se torna um cristão, há prosperidade na vida dele. Em que sentido? Ele gastar dinheiro com cachaça, não gasta mais. Gastar dinheiro com farra, não gasta mais. Gastar dinheiro com jogo, não gasta mais. Ele gastava dinheiro com a vida promíscua, não gasta mais. Então, ele gasta naquilo que é pão. Então, há sim uma melhoria de vida na vida de um cristão. O que não é verdade é essa falsa teologia chamada de teologia da prosperidade. Que se você é um cristão, você vai ficar rico, você vai morar em mansão, você vai andar de carro importado, você vai viver lá em cima, no topo da pirâmide. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É possível ser um cristão cheio do Espírito Santo e, materialmente falando, ser uma pessoa pobre. E é possível ser uma pessoa muito rica e ser, espiritualmente falando, paupérrimo, miserável. Aliás, Jesus Cristo, falando da igreja de Laodiceia, que era uma igreja muito rica, e que olhava para si mesma e dizia o seguinte, eu estou rica e abastada, não preciso de coisa nenhuma, e Jesus Cristo olha e diz, não, você é pobre, miserável, cega e nua. Então, prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro. É possível ser um rico pobre, diz Provérbios, e é possível ser um pobre rico. A riqueza que um homem tem não é medida apenas em coisas materiais, mas sim na plenitude de alegria e de paz e de vida que ele tem em Cristo Jesus. Há coisas melhores que dinheiro. O bom nome vale mais do que o dinheiro. O que está acontecendo hoje com o empresariado, boa parte do empresariado brasileiro, aqueles mais do alto escalão, ou os grandes líderes políticos da nação, aí apanhados com a boca na botija, com a mão na botija, roubando o erário público. Pode ter muito dinheiro, mas não pode andar de cabeça erguida na rua. Pode ter muito dinheiro, mas o nome dele foi para a lama. Então o bom nome, você chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, é muito melhor que ter muito dinheiro, se a fonte desse dinheiro não é lícita, se essa riqueza emana da corrupção. Pastor Hernandes, Asaf, que é o autor do Salmo, como o senhor disse, ele descreve uma situação, por ele vivenciada, muito crítica. É verdade. Ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O coração de um temente a Deus pode desviar-se tanto a ponto de vivenciar uma crise tão grave? Volto a dizer, não deveria, mas é possível. Tanto é possível que esse salmo está aqui como advertência para nós. A Bíblia foi escrita para nos advertir. Então, é possível que num momento de fraqueza de um cristão, e o texto depois vai nos levar para o final, para a conclusão, onde ele entra na casa de Deus e onde ele cai em si e examina esse cenário com outros olhos, e ele começa a perceber que, de fato, quem era rico era ele. Porque ele tinha um essencial, ele tinha Deus, ele tinha salvação. Quando o ímpio, que se prosperou usando mecanismos de corrupção, o que ele tinha? Só o dinheiro. Só o dinheiro. E o dinheiro não nos dá nem segurança, nem felicidade. O dinheiro pode nos dar um rico funeral, mas o dinheiro não nos atravessa
à fronteira da morte, o dinheiro não pode nos levar ao céu. Então, dinheiro só não vale nada no que tange a questão da salvação. Nós estamos finalizando o primeiro bloco e vamos para um rápido intervalo. Não saia daí porque temos mais acerca do Salmo 73. Nós estamos tratando a respeito do tema Não tenha inveja da prosperidade dos corruptos. E estamos examinando o Salmo 73. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, acompanhando a leitura, a explicação do Salmo. Pastor Hernandes, Deus é um ser moral. É verdade. Ele estabeleceu as suas leis e ele determinou que essas leis sejam cumpridas. É verdade. Asaf, expondo aqui o seu drama, conforme está registrado no Salmo 73, mostra-nos os corruptos de vento em polpa. Como é que pode ser isso? Pastor, é muito interessante. Eu acho que duas coisas é importante entender. Primeiro, é que a graça comum de Deus, ela é estendida a todos. O sol e a chuva vêm sobre maus e bons. Então, Deus dá saúde para aquele que é ímpio, aquele que é corrupto, como dá para aquele que é filho dele. A terra do corrupto floresce do mesmo jeito. Ao se plantar, tem colheita. Agora, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus, de certa forma, permite que o mal, que o corrupto, que o ímpio, que o blasfemo, experimente tudo isso para que ele revele tudo que está no seu coração. Toda a maldade do seu coração. Porque note que o texto está falando que esse perverso não tem preocupação, o corpo dele é sadio, e tem até uma expressão aqui, nédio, parece que é bronzeado já de fábrica, não fica cansado, a canseira dos mortais, porque ele não pega no duro, não é afligido como os demais homens, ou seja, alguns problemas que algumas pessoas passam, ele não está passando. Por isso tem soberba no coração dele, ele acha que ele é o tal, ele é empinado. Violência, se alguém atravessar o caminho dele, ele mata, manda matar, ou prejudica. Do coração brota a fantasia, a vida dele é promíscua. Ele fala mal das pessoas, até contra os céus, herdezão da boca. Então, é alguém que o centro da vida dele é ele mesmo. Ele é o seu próprio Deus. O dinheiro é o seu próprio Deus. O seu conforto é o seu próprio Deus. O seu sucesso é o seu próprio Deus. Ele vive para ele. E Deus permite, como se Deus estivesse dando corda para essa pessoa. Corda para ela. Só que Deus, como o irmão disse, é Deus moral, é Deus de justiça. Deus permite que o homem colha tudo o que ele semeou. Não tem mal, ou melhor, não tem juízo mais rigoroso de Deus do que Deus dar para o homem tudo o que ele quer. O homem usufruir aquilo que ele deseja. Porque essa é a sentença imediata de Deus. É Deus dar para ele o que ele quer. Ah, você quer isso? Então tenha isso. Você quer prazer? É prazer. Você quer riqueza? A qualquer custo, a qualquer preço, você vai experimentar. Mas isso vai ter um custo altíssimo, porque um dia Deus chama esse camarada a juízo. Seja na morte, seja no dia final. E aí essa pessoa não tem como sair, porque ela fez da riqueza do prazer o seu próprio Deus. A Escritura ensina que o que o homem semear, isso também ceifará. Então, em semeando aquilo que é mal, que é injusto, que é iníquo, certamente os frutos também serão da mesma natureza. Da mesma natureza. Esse é um ponto, pastor, tão importante, porque algumas pessoas pensam que a morte acerta todas as contas. A morte não acerta todas as contas, porque nós não cremos que a morte
é o nosso último endereço. A sepultura não é o nosso último endereço. Mesmo que aqui, mas vamos pensar numa hipótese, mesmo que aqui um indivíduo seja corrupto, roubou, tomou dos outros, extorquiu, surrupiou o erário público, deixou gente morrer na míngua nos hospitais, as estradas sucateadas, a segurança pública completamente sucateada, o dinheiro que devia servir ao povo, ele pegou para ele, para viver uma vida dissoluta, mas ele escapou da lei, consegue manobras legais nas brechas da lei, ou comprando testemunhas, ou até juízes, ou até tribunais, para se safar dos seus crimes. Imagine que essa pessoa desceu à sepultura, no ponto de vista humano, sem mácula. Desceu como um grande personagem da história, benfeitor da humanidade. Só que se esquece de uma coisa: Deus é o reto juiz. Deus viu tudo. Deus tomou nota de tudo. E essa pessoa vai ter que comparecer perante o tribunal de Deus e prestar conta da sua vida. E ai dessa pessoa que, tendo feito isso, não se arrependeu em tempo, não acertou as contas com Deus em tempo. Essa pessoa estará desamparada no dia do juízo. Tudo o que ela fez, ela vai dar contas a Deus no dia do juízo. Ela está desamparada. Tudo o que ela juntou não vai valer nada para ela naquele grande dia do juízo. Aliás, toda essa riqueza vai ser apenas combustível para o fogo da sua condenação. Pastor Hernandes, nós temos visto em nosso país uma avalanche de denúncias. Nós temos presenciado por meio dos telejornais praticamente que todos os dias prisões de empresários, de políticos, de pessoas famosas, conhecidas. Do alto escalão. Do alto escalão. Isso não traz ao coração da nação, das pessoas, uma aflição, uma falta de esperança quanto ao futuro diante de um quadro que nós podemos chamar de tenebroso? Pastor, se nós tirarmos Deus da história, não há sentido na história. Se nós tirarmos o evangelho da esperança da história, os homens se bestializam. Então a esperança para nós está em Deus. A esperança para nós é que os líderes entendam que eles são servos de Deus e que a autoridade que eles exercem-na debaixo da autoridade de Deus. Porque fora de Cristo, o mundo está confuso, o mundo está perdido, os valores estão de pernas para o ar. Os valores que regem hoje a sociedade, a mídia, os canais de comunicação de massa, o cinema, o teatro, a televisão, tudo que está aí rodando está na contramão dos valores de Deus. Mas nós cremos que Deus está no trono e Ele reina, e as rédeas da história estão em suas mãos. E esse Deus um dia chamará todos nós a uma prestação de contas. Nós queremos convidar você a permanecer conosco. Nós estamos caminhando para um breve intervalo e voltamos já com o desfecho, a finalização dessa história. Não saia daí. Marimbondo é preto, abelha amarela, rico anda de carro, pobre de chinela. Se o bicho ferroa, funciona a goela, pobre sonha o céu, rico ama a terra. Nas contas que fiz não sobrou nem um troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Não
existe uma dor igual dor de dente, é aguda, é fina, incomoda a gente. Tem muito artista que passou pra crente, pra dar testemunha, a oferta indecente. Nas contas que fiz não sobrou nem troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Ei, menino, trem dilurido é a tal da dor de dente. Os políticos de hoje crêem no ideal da globalização, de fazer tudo igual. A praga se espalha pelo capinzal, o império se alastra engolindo o local. Nas contas que fiz não sobrou nenhum troco, eu sou ruim de conta, esse mundo tá louco. Agora, no terceiro bloco do nosso programa, nós vamos tratar a respeito do desfecho da história de Asaf. Exato. Porque a história começou mostrando que ele tinha inveja dos corruptos. Depois, na leitura do texto, o Senhor mostrou o quadro dos corruptos. E aí, como termina a história? A história termina com um final feliz? Termina com um final feliz. Termina com um final feliz porque este Asaf, que estava com inveja dos arrogantes e dos corruptos, diz a Bíblia, que chegou num dado momento, e está lá no Salmo 73, no versículo 13, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Isso em contraste com todas aquelas benesses do ímpio. Uhum. Ele achou o seguinte: não, eu estou dando pior, estou levando desvantagem. Ser crente não está valendo a pena. É melhor ser como esses aí, porque eles estão desfrutando do melhor desse mundo e eu estou aqui padecendo. Mas está escrito também o seguinte, versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dos corruptos. Aí ele diz no verso 18 assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, a primeira coisa que ele entende é que este que está levando vantagem agora, ao ser confrontado com o juízo de Deus, ele vai ficar desamparado. Mas quanto a ele, no versículo 23, ele diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho eterno e depois me recebes na glória. Ele começa a entender duas coisas: a vida não é apenas viver e a morte não é apenas morrer. Às vezes, num olhar superficial, parece que a vida é injusta. Porque tem pessoas que, mesmo andando errado, desfrutam de mais benefícios na vida do que outras pessoas que andaram certo. Porém, a vida não é apenas viver. E a morte não é apenas morrer. Porque do outro lado da sepultura tem uma vida vastíssima, insondável, eterna. Aqueles que andaram errado aqui, nesses breves e curtos dias, se não se arrependeram e se não creram no Senhor Jesus Cristo, vão passar toda a eternidade longe de Deus, em agonia, em desespero, em desamparo, na palavra aqui, aniquilados de terror. Mas aqueles que mesmo passando agruras aqui do lado de cada sepultura, mas fiéis, tementes a Deus, andando em santidade, em obediência, ao atravessarem a fronteira da morte do outro lado da sepultura, diz a Bíblia que terão uma vida plena felicidade, onde não tem lágrima, onde não tem dor, onde não tem luto. E comparando as duas coisas agora, pastor Jailton, a Bíblia diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Então, o servo de Deus, ele não vive apenas olhando para o aqui e para o agora. Seus olhos estão direcionados para o futuro, para a eternidade. Então, o coração de Asaf foi não só consolado, como também animado? Consolado e animado por uma razão simples. Ele entendeu que Deus é Deus de justiça. Porque pense você,
Se não tivesse um acerto de contas, a vida seria muito injusta. Seria injusta. Porque imagine o corrupto que roubou, que saqueou, que atropelou, que matou, que fez, que aconteceu, e ele escapa da lei. Qual é a conclusão que as pessoas chegam? Vale a pena ser corrupto. Vale a pena. Olha aí. O crime compensa. O crime compensa. O crime compensa. E as pessoas, os poderosos, não, eu consigo fazer, como foi a abundância visto por ele, não, eu faço, e fulano, o juiz tal está na minha mão, o tribunal está na minha mão, eu faço e vou escapar. E vou escapar. Eu estou acima da lei. Eu sou a lei. Ah, ok. Ainda que escape das mãos dos homens, dos tribunais da terra, não escaparão das mãos de Deus, nem do tribunal de Deus. Ninguém suborna o tribunal de Deus. Ninguém molha a mão de Deus, se o senhor der um jeitinho aí, eu molho a tua mão. Não, não, Deus é justo. E a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. A não ser que o homem se arrependa e creia em Jesus Cristo, aquele que viveu uma vida de corrupção e violência, ele vai, no primeiro instante que acordar na eternidade, ele vai perceber que nada valeu a pena. Nada valeu a pena. Todo aquele dinheiro não vai ser só combustível para a destruição dele eterna. Pastor Hernandes, nós estamos caminhando aí para a finalização do terceiro e último bloco. E creio que é muito importante intercedermos nesse instante em favor da nossa nação, que padece por conta da corrupção. Interceder em favor do nosso telespectador, para que diante de um cenário que momentaneamente lhe parece desfavorável, ele não se desespere, mas coloque sua confiança, sua esperança, o seu futuro e nós nas mãos de estamos Deus. até, pastor Jailton, a propósito, num ano muito importante, num ano eleitoral, onde nós estaremos, com a graça de Deus, escolhendo nossos representantes. É preciso que você tenha sabedoria de Deus para orar a Deus, né? Para que Deus levante líderes íntegros, honestos, que tenham temor de Deus e que tenham amor ao povo, para governar nossa nação, uma nação tão abençoada, um território tão lindo, uma terra tão produtiva, um povo tão amável. Nós precisamos de rogar aos céus para que Deus nos levante homens e mulheres que tenham vocação política, que tenham preparo, que tenham integridade moral, para que essa nação possa ter dias mais venturosos. Vamos orar? Vamos. Por favor, pastor. Deus amado, nós oramos em favor da nação brasileira. Oramos por aqueles que estão instituídos como autoridade, desde a presidência da República à vereança nos municípios. Oramos pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário. Oramos, meu Deus, para que estas pessoas tenham temor do Teu nome e tenham amor ao povo, para que possam não se servir do povo, mas servir ao povo com integridade, para que tenhamos dias mais venturosos, dias melhores para a nação brasileira. Oramos, meu Deus, pela nação, para que Tu geres no coração das pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, coração arrependido, coração quebrantado, sabendo que o pecado ele é enganoso, ele promete liberdade, mas escraviza, ele promete vida, mas mata. Dá-nos a bênção de reconhecermos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador e a necessidade de nos rendermos a Ele imediatamente. Oramos, meu Deus, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que o Teu Espírito toque o coração delas, para que seja, ó Deus, um tempo de salvação, de restauração da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos convidar você a continuar conosco no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Programa Cada Dia, um programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Deus abençoe você e até lá.
cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.